Estamos aqui com o lançamento e pré-venda do livro Pequena Ilha no Meio de Mim, uma biografia santista de Isabela Soares, junto a uma contação dramática. Uma leitura. Gente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui nesse pré-lançamento do livro. Estou aqui cheio de amigos, amigas, pessoas, público espontâneo. Muito obrigada por terem vindo, tá? Esse aqui é um projeto que eu tenho muito carinho, porque ele vem da cidade que eu venho, né? Que é Santos. Meus amigos já estão carecas de saber. Mas é um livro dedicado à cidade. Esse livro, Pequena Ilha no Meio de Mim, ele veio aí desde 2020, 2021, com histórias, com coisas que me, enfim, atravessaram, com coisas que foram acontecendo e que eu fui escrevendo, né? Então, desde a pandemia, ele está aí sendo feito, mas aí foi num edital de Santos, aí também a importância dos editais, que ele realmente tomou materialidade e nasceu, né? Então, ainda estou prestando conta desse edital, ainda estou terminando ele, mas aí o livro nasceu. A gente está fazendo aqui o pré-lançamento, aqui na programação cultural da Feira do Livro, o que é muito legal. A gente vai fazer o lançamento em Santos, né, que é a cidade, enfim, a cidade objetivo do livro, em junho, e esse pré-lançamento aqui em maio, na Feira do Livro. Então, muito obrigada pela presença de novo. A gente vai seguir aqui a nossa programação assim. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que é o livro. A gente vai ter uma leitura dramática com as meninas, aqui, com a Ana Ramos e a Clara Venturi. E depois a gente vai abrir para pré-venda, uma pré-venda exclusiva, né? Tem poucos livros. E muito obrigada pela presença, tá, gente? Falando sobre o livro, então. Esse livro, ele... Olá! Esse livro, ele tem 10 histórias. E essas 10 histórias são distribuídas em contos, dramaturgias, relato histórico, escrita experimental, enfim. E essas 10 histórias elas vão contar de Santos. Santos é uma cidade portuária, então ela é conhecida pelo porto, ela é conhecida pelos trabalhadores, mas eu queria contar outras histórias de Santos. Eu queria contar as histórias cotidianas, as histórias das pessoas em situação de ruas, a história de outras óticas, né, de Santos. E aí, foi isso. A gente está dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo, Quando em Santos Sinto, vai falar sobre a memória da cidade, dentro também de uma perspectiva feminina, né? Que é a minha. Depois a gente tem o capítulo 2, que se chama Santos Marginal, que, pelo próprio nome já diz, vai falar sobre histórias das marginalidades da cidade. Então, pessoas em situação de rua, prostitutas... também sobre o navio Raul Soares, que foi um navio-prisão que teve durante a ditadura. Então, a gente tem, enfim, várias coisas do tipo nessa temática. E a última, que é em Solo Santista, que eu vou pensar o solo de Santos em vários significados, assim. Então, basicamente, está dividido aí nos 3 capítulos, também está dividido aí em várias dramaturgias, e, enfim, nesses formatos aí que vocês vão conferir depois. E é isso. Então, a gente já vai poder encaminhar aí para a leitura dramática das meninas, que é de um conto que eu tenho muito carinho, que é o Higiene Pessoal. Então, obrigada, gente. Oi? Higiene pessoal. Já devia ter seus 70 anos. Olhar sofrido, cansaço aparente. Uma senhora que tinha, evidentemente, a rua como sua casa. Quase apagada pelos transeuntes que passavam com pressa, exalando maresia, aquela senhora ainda mantinha sua presença. Era linda, preta e reluzia naquela calçada ingrata. Lavava suas roupas e rosto num balde d'água, que quase não cabia tudo, enquanto tentava manter o máximo possível de higiene pessoal. É pela higiene pessoal, gritava o prefeito, cercado por seus assessores, ao determinar que os chuveirinhos da praia passariam a ser pagos. Apenas 50 centavos. Quem não teria? É bom
que selecionamos nosso público e os turistas ficarão ainda mais atraídos pela nossa cidade, continuou a dizer. O público, por sua vez, estava bem dividido. Em Santos, se tem a tradição, quase que geral, de estar na praia e logo depois passar no chuveirinho. Entre crianças peladas gritando, que frio! E as mães gritando, para de bagunçar! Os chuveirinhos da praia são mais pertencentes à cidade do que alguns monumentos históricos. Portanto, a proposta soava no mínimo estranha aos ouvidos daquele público de classe média e ecoava sem empolgação pelo novo salão de convenções no lado extremo e abastado da cidade, pertinho da praia. Perder para distinguir não parecia uma boa ideia, mas aquelas palavras irritantes vagavam pelo salão. É pela higiene pessoal. Como ignorar aquela senhora que vinha com a casa inteira num carrinho improvisado? Muitas sacolas penduradas com pequenezas dentro, além de chinelos, guarda-chuva, roupas. Tudo ali, em nenhum metro quadrado, num dos metros quadrados mais caros da cidade. Não havia como ignorá-la. E o que fazer? Falar com ela? Oferecer alguma coisa? Mas e depois? Ela poderia aceitar momentaneamente. Mas logo a fome volta, as mãos se sujam e aquela água que antes lavava seria descartada e escorreria pelos bueiros. Os funcionários que lavavam a cozinha, já quase no final do evento, comentavam sobre o pronunciamento. Mas é muita audácia de um sujeito desse sair da sua cobertura milionária na orla para vir cobrar chuveirinho na praia, comentou o lavador de pratos, enquanto ensaboava a louça. Tudo safado, comentou a moça que limpava o chão. Ah, nem todos. Apesar desse absurdo que ele está falando agora, soube que vai abrir uma escola no meu bairro pela prefeitura, contrapôs o garçom. Pior que eu não acho errado, sabia? Não é que eu queira pagar, mas é que muita gente descuidada quebra o botão de liga e desliga, retrucou o cortador de legumes. E tem tanto maloqueiro noiado que fica lá na espreita para roubar a gente, afirmou o responsável pelo preparo das carnes. E ainda tem os mendigos, concluiu o seu chefe. Decidi falar com ela, mesmo com apenas R$ 5 no bolso. Quem sabe a cuidadosa senhora almoçaria pelo menos uma bolacha de mercado. Talvez um salgado na esquina? Não sei. Naquele bairro estranho e rico, cheio de gente do alto das suas torres, olhando de cima para baixo, não entendo como uma senhora em suas condições entraria no mercado sem levar um chispa. Bastou um xiu ao entrar na cozinha que o chefe calou toda a sua equipe. Entrou sem cerimônia, fiscalizando o serviço de todo mundo. Inspecionou se os pratos estavam bem lavados, se poderia lamber o chão e revisou o histórico de pedidos anotados. Quando o cortador de legumes estava prestes a arriscar alguma estrelinha na testa, mostrando sua eficiência em lavar uma porção de alfaces e rúculas em menos de 15 segundos, o prefeito entrou apressado procurando o chefe. Parou na porta, procurou com a cabeça esnobe de quem não vai entrar na cozinha e pigarrou, cuspindo no chão. Esse ar-condicionado é muito forte. O cozinheiro das carnes e o sous-chefe olhavam com precisão o cuspe branco no chão, agora sujo. Nas prateleiras do mercado haviam muitas opções de bolacha. Uma menos nutritiva que a outra. Acho que vou comprar uma marmita para ela. Passo no crédito, pago o mês que vem e fim de papo. Sentindo-me orgulhosa da minha grande caridade, paguei R$ 30 num frango grelhado feito numa chapa duvidosa, com arroz e feijão requentado e salada fresca, que uma birosca vendia na esquina. Capricha, hein? Disse contente, esperando a melhor das reações daquela limpa senhora. De repente, um pensamento me atravessou. Será que ela já foi embora? Percebi que começou a garoar e eu precisava correr. Precisamos falar em particular, disse o prefeito ao chefe, que estremecia em cima do assoalho úmido de cuspe e álcool. Você sabe que pretendo transformar essa cidade num polo cultural e artístico, contratando a melhor equipe que poderia, não sabe?
A essa hora, o chefe já apertava o mijo na cueca suada do dia de trabalho, mas concordava com a cabeça. Pois bem, como é possível que em uma noite dessa, onde a nata santista está aqui, eu encontre um fio de cabelo no prato de risoto da minha mulher? O chefe arregalou os olhos e engoliu em seco a pouca saliva que lhe restava. Corri o que pude, procurei pelos arredores, perguntei aos lojistas, mas o diagnóstico era o mesmo. A senhora havia sumido. Como poderia ter levado toda a sua casa com tanta pressa? Eu deveria ter aberto o bico, abordado ela. Oi, senhora, quer um prato de comida? Não mataria falar. Mas não, fiquei tão envolta em meus pensamentos messiânicos que a deixei ir. Voltando ao local onde ela estava, pude avistar ao longe o balde verde em que se lavou. Seu chuveiro, tanque, máquina de lavar ambulante. Por que uma senhora que se importava tanto com sua higiene pessoal deixaria ali seu balde? Com a marmita em uma mão, guardada numa sacola fuleira, passei a preocupar-me. Vou averiguar com toda a minha equipe e demito quem precisar. O senhor me desculpe o inconveniente, infelizmente alguém se descuidou e... afirmava cegamente o chefe quando foi interrompido pelo prefeito. Não faça alarde. Eu preciso que o senhor tome mais cuidado e sirva sobremesas. Por enquanto, só isso. O pronunciamento mais importante da noite será anunciado assim que elas forem servidas. E o senhor não pode deixar de fazer seu serviço. Mas agora, preciso de um tiramisu sem piolhos. Capite? Ainda envolta em meus pensamentos viciosos, será que ela foi para um abrigo? Será que ela achou que eu estava encarando por um mau motivo e foi para outra rua? Para onde será que ela foi? Minha aquosa mente borbulhava enquanto eu voltava para casa. Abri a porta, deixei as chaves e a marmita na mesinha e logo sentei no meu sofá, observando meus hábitos, tão diferentes daquela senhora. No auge do meu privilégio, liguei a televisão e procurei qualquer coisa para ver. Deixei no canal das notícias que anunciava o que acontecia na cidade, um baile de gala. Estava televisionando o grande pronunciamento do prefeito, que anunciava uma nova medida pega turista. Senhoras e senhores, esta é a nossa saideira. Mais uma medida que o nosso time preparou para anunciar em benefício da nossa amada cidade. Nós sabemos que a segurança vem em primeiro lugar. Quando saímos de casa, o que mais se vê são pessoas em situação de rua, dormindo ao léu, com frio e fome e fazendo suas necessidades em qualquer canto. E como fica a limpeza de nossa cidade? E a segurança? Se tiver algum marginal no meio, alguém que não podemos controlar, você se sentiria seguro? Nem eu. Por isso, viemos anunciar que a partir de hoje começaremos uma nova frente de batalha. Nosso time começou a coletar as pessoas de ruas em vans comunitárias da prefeitura, levando-as para um lugar que terão muito mais oportunidade, para a capital. Lá, há mais recursos para a resolução desse grave problema e assim, por aqui, nossos cidadãos terão cada vez mais segurança, conforto e limpeza nas nossas ruas da nossa amada cidade. Pronunciou orgulhosamente o prefeito, enquanto comia sua sobremesa de boca aberta, cuspindo saliva, creme e veneno pelos outros tiramisus servidos no salão. Gente, é isso. Esse é um conto aí do livro. Muito obrigada pela presença de vocês. Agora a gente vai abrir a pré-venda, né, do livro. Convido vocês aqui a virem aqui, comprarem o livro. Na sexta-feira a gente tem mais programação. A gente vai continuar com a pré-venda e a gente vai ter outra leitura dramática. Dessa vez feita pela Giovana Varotti, que está aqui. A gente vai fazer a leitura também de outro conto chamado Lá em Cima, Onde Ninguém Me Vê, que é sobre um menino do Morro da Penha, que é um morro lá de Santos, que tem o poder de voar durante a noite. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, meninas. E a pré-venda está aberta. Obrigada, gente.